Bom dia, vamos para mais uma aulinha. Essa aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre prevenção de doenças. Você já ficou doente? Com certeza. Quando você adoeceu, não foram momentos agradáveis. E para sarar, você teve de ter alguns cuidados, não é mesmo? Mas você sabia que muitas doenças podem ser evitadas? E o Zé Gotinha pode ajudar nesta prevenção. Doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Agora nós temos aqui uma historinha. Vamos observar a historinha a seguir. Roberta foi diagnosticada com sarampo. Por isso, ela ficou de repouso em casa. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. Beba um pouco de água, Pedro, pois além do repouso, você precisa se manter hidratado. Então, assim, qual a doença de Roberta e de Pedro? Foi sarampo. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de espirro e da tosse. De acordo com a história, quem transmitiu a doença a Pedro? Nós observamos ali que quem primeiro ficou doente foi a Roberta. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa tomar para se curar desta doença? Nós vemos que ele precisa ficar de repouso e se manter hidratado, bebendo bastante água, e bastante suco. Você conhece outra doença que é transmitida de maneira semelhante ao sarampo? Apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las. Doenças transmissíveis. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como o sarampo, que foi transmitido de Roberta para Pedro. Elas são chamadas doenças transmissíveis e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e seres vivos desconhecidos, popularmente conhecido, como vermes, entre outros. As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas e de diferentes maneiras. Vamos ver a seguir. Na transmissão direta, uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente ou com as secreções contaminadas do doente, como saliva ou coriza. A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. As gotículas de saliva e as secreções do nariz podem contaminar outras pessoas, por isso devemos sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar e tossir. E como você já sabe, nós estamos passando por uma pandemia causada por um vírus, que no caso é a Covid-19. E essa Covid-19 ela é transmitida de pessoa para pessoa. E a Covid ela é transmitida de forma direta, como nós vimos aqui. Por quê? Porque ela é transmitida de pessoas para pessoas, através das secreções, do espirro e da tosse. E assim, por isso que nós devemos tomar todos os cuidados necessários para não nos contaminarmos. E até por conta desse vírus, que estamos hoje tendo essas aulas online, esses vídeos, essas videoaulas, justamente para que possamos nos prevenir, para que não passamos, caso alguém esteja contaminado, não passar de uma pessoa para outra. Então, é por isso que é muito importante ficarmos em casa e nos cuidando, sempre lavando as mãos e tomando todas as providências necessárias para que não transmitimos e que nem possamos pegar esse vírus. Temos aqui também a transmissão indireta. Uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, água, solo ou outros animais contaminados.
A febre amarela, a dengue, a malária e a doença de Chagas são causadas por vermes. São exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. O solo sobre o qual caminhamos pode estar contaminado com vermes, por isso devemos sempre andar calçados. Prevenção de doenças transmissíveis. Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados, como repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é a prevenção. Mas como podemos nos prevenir dessas doenças? Temos aqui um cartaz abaixo que nós podemos ter algumas vacinas, algumas doenças, nós temos vacinas para poder estar prevenindo, esse contágio. A vacinação ajuda a prevenir algumas doenças transmissíveis, como tétano, cachumba, sarampo e cólera. As vacinas estimulam o nosso organismo a produzir defesas contra os agentes causadores das doenças. Assim, quando entramos em contato com esses agentes após a vacinação, nosso organismo impede que a doença se desenvolva. A prevenção das doenças transmissíveis não é feita apenas com a vacinação. Outras atitudes que envolvem cuidados com a saúde também são essenciais para prevenir essas doenças. Aí vocês vão ver aí abaixo. Beber água filtrada ou fervida, lavar as mãos com frequência, andar calçado e cortar as unhas. Também são hábitos de higiene. Lavar as mãos e cortar as unhas. Aí nós temos aqui uma pequena leitura sobre a primeira vacina, que vocês podem estar lendo. Doenças não transmissíveis. Olá, Karina. O que é isso na sua mão? Olá, Felipe. Eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Você acha que Felipe pode contrair asma da Karina? Não, né? A asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Para amenizar seus sintomas, o paciente usa medicamentos que auxiliam na respiração. A asma é considerada uma doença não transmissível, ou seja, que não pode ser transmitida de uma pessoa para outra pelo contato físico, nem pelo contato com secreções ou objetos contaminados, por exemplo. As doenças não transmissíveis podem ser causadas por diferentes fatores, muitos dos quais não podemos controlar ou evitar. No entanto, hábitos saudáveis ajudam a evitar algumas dessas doenças, como a diabetes. A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. A prática de atividades físicas regularmente, associada a uma alimentação saudável, pode auxiliar a prevenir a diabetes e ajudar no tratamento. Esses hábitos saudáveis auxiliam na prevenção de diversas outras doenças. Aí vocês têm aqui algumas atividades, na página 203 e na página 204. Essa foi a nossa aula de hoje sobre prevenção de doenças. Espero que todos estejam bem e se cuidem, hein? Tchauzinho, até a próxima aula.